Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 28 de outubro, iniciando mais uma semana, uma segunda-feira. E vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque para vocês é de graça e para mim é muito importante, porque ajuda o meu trabalho desse lado e também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Dito isso, já vamos direto para o gráfico. Ibovespa, tá, pessoal? Hoje uma alta de 1%, né? Porém, ainda o volume baixo, tá? Apesar da alta legal no dia de hoje, 1%, um volume ainda abaixo da média, ok? Começa a ficar interessante para o Ibovespa fechar aqui acima da região dos 132 mil pontos para voltar essa expectativa de fato, né? Gerar confiança nesse rompimento do canalzinho de baixa, ok? Apesar da alta de hoje, interessante é quando a gente começar a fechar acima da região dos 132 mil pontos, tá? Mas de fato, voltando um pouco já do viés, pelo menos comprador, porém sem confirmar o rompimento, sem nada por enquanto, volume ainda baixo, mas uma leve retomada compradora nesse início de semana, tá? Lembrando que a gente precisa mesmo por Ibovespa retomar um viés confortável de tendência de alta, ele precisa romper esse canalzinho de baixo e fazer um pivôzinho aqui para cima, ok? Aí sim a gente passa a mirar para um possível retorno no topo principal dos 137 mil pontos, ok? Dólar segue lateral, mas lateral em cima de ponto de resistência, tá? Que é essa região mais importante, que o dólar sentindo bastante dificuldade para conseguir de fato armar um pivô, que é a zona aqui dos 5.720, tá? Começou a fechar acima dos 5.740, aciona um pivô de alta que traz o alvo lá para a região dos 5.920, tá? Vamos voltar lá fora. S&P, hoje uma leve alta de 0,27, volume vendedor abaixo da média, em cima de uma zona de resistência, tá? Tem que tomar bastante cuidado, ok, pessoal? De novo, tendência permanece de alta, trabalhando dentro de um canal de alta no curto prazo, próximo alvo para cima é os 5.940, mas o S&P sentindo uma dificuldade, tá? O que a gente quer ver dentro de tendência de alta é fluxo comprador subindo e não é o que a gente vê aqui mesmo o S&P em cima de zona de suporte do canal de alta. Então bastante atenção, tem a possibilidade do S&P querer voltar a testar a região dos 5.670. Tá? E aí para cima segue os alvos já projetados lá nos 5.950. O Dow Jones 0,65 de alta, mas também fraco no dia de hoje. Próxima zona de suporte importante, só lá a região dos 41.560 pontos, tá? Já demonstrando uma certa fraqueza compradora porque rompeu o suporte do canal de alta, tá? Então, o Dow Jones passando por um processo de correção, tá? Apesar de ainda seguir dentro do contexto de alta também, pelo fato de estar com topos e fundos ascendentes, né? Mas demonstrando uma certa fraqueza nessa última movimentação de correção aqui em cima, né? O índice da Nasdaq 0,26 de alta, mas ainda sentindo bastante dificuldade para conseguir romper seu topo principal dos 18.680. Para gerar confiança nesse rompimento, ele precisa romper essa faixa, fechar acima e de preferência com volume comprador acima da média. Né? Por enquanto ainda segue aqui brigando nesse ponto de resistência. Tá? O petróleo, uma forte queda né, foi na sexta-feira. Isso aqui é de hoje? Agora eu não sei. Isso é da madrugada que tá marcando, acho que é errado, né? Enfim, ainda segue em zona de congestão, tá? Pontos principais, o de suporte é os 69 dólares e resistência aos 79. Deve entrar dentro de uma movimentação mais direcional, rompendo ambas das extremidades, tá? O minério de ferro, 0,56 de queda, né? Acionou aqui a bandeirinha de alta, mas ainda não conseguiu dar sequência, o volume ainda baixo, mas já formou um fundo nessa região dos 98 dólares. O que não pode é a partir daqui ele voltar a fechar abaixo desse fundo, que aí ele faz um pivô de baixa, trazendo aqui uma retomada de viés negativo novamente, ok? Agora, enquanto se mantiver acima dos 98 dólares, expectativa de uma retomada aí
né, de continuação dessa movimentação de alta. DXY batendo cabeça lá no ponto de resistência do 104,50 que a gente havia comentado, mas trabalhando dentro de um contexto de alta no curto prazo. Ok? O próximo alvo é a região dos 105,40 dólares. O Nikkei 0,82 ou 1,82 de alta. O DAX 0,35 de alta, trabalhando dentro de um contexto de canal de alta, né? Ou seja, tendência de alta no curto prazo. Hang Seng uma alta de 0,49. A Bolsa da Rússia, que a gente comentou, olha lá, quase chegando nos 2.500 de novo que a gente comentou, né? Quando não conseguiu se sustentar aqui, possibilidade de jogar lá para a zona de suporte novamente, tá? Então, retomando aí o viés vendedor a Bolsa da Rússia. O ouro hoje uma leve correção, mas uma correção lateral em topo, segue tendência de alta no curto e no médio prazo, inclusive bem forte o ouro, né? Faz uma correção em topo. Próximo alvo, a região dos 2.815, o ouro que está trabalhando aí dentro de um contexto de canal de alta, tá? Deixa eu ajustar aqui. O gás, uma correção no dia de hoje, né? 7%. Chegou, se aproximou lá do ponto de resistência dos 3,15. E agora iniciando o processo de correção. Correção essa pode ser até a média, né? Vamos ver aqui. Tem a média móvel de 20 aqui embaixo, né? Ou então a média se aproxima aqui do preço. A prata também em consolidação, olha, processo, né? Processo de formação de fundo ascendente nessa região dos 33, cara de vir para romper topo nos 34,80 e o alvo 35,60 é o próximo ponto que a prata mira e depois lá em cima nos 39. Já as criptos reagindo, né? O Bitcoin uma alta de 2,32, acionando um pivô de alta, lembrando que para confirmar esse pivô precisa fazer o fechamento hoje, 21 horas da noite, acima dos 69.500 dólares, mas a gente já vê o Bitcoin tentando a recuperação, processo muito bonito, fez o pivô de alta aqui atrás, voltou a testar a cabeça do pivô aqui como um suporte, olha, formação de fundo e agora vem para romper topo, passando a mirar uma possível retomada lá para o seu topo histórico dos 74 mil dólares novamente, ok? O Ethereum está mais fraco, né? O Ethereum ainda segue lá em zona de congestão. Para baixo tem suporte mesmo importante só nos 2,100. Para cima precisa romper aqui a região da resistência dos 2,790 para gerar a expectativa de possível retomada de alta, mas ainda bem fraco o Ethereum, tá? Dando uma olhada rapidamente no desempenho das ações lá fora, do S&P 500 a gente vê aqui um dia levemente de alta, mas de maneira geral um contexto mais puxado para o lado positivo lá fora, ok? Vamos ver mundo afora, as bolsas mundiais também iniciando a semana aí com viés mais positivo, assim como a gente consegue perceber as bolsas mundo afora aí trabalhando de maneira positiva nesse início de semana, tá? Olhando o melhor desempenho do dia, o cacau com uma alta de 2% e a pior performance do dia, o gás natural. Beleza? Dito isso, voltando agora para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, os dois que mais caíram, em sequência, análise a pedido de vocês. Lembrando que se quiserem ver análise de algum ativo, né, de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte, ok? E lembrando, tá, pessoal, essa semana fecha o mês de outubro e eu gostaria de saber de vocês se vocês querem que a gente faça aquele vídeo, na verdade vídeo não, a live, né, ao vivo, comentando sobre análise do gráfico mensal, fazendo ali uma análise mais de maneira macro, né, no gráfico, do gráfico mensal, dando uma olhada ali também no gráfico semanal e ao vivo batendo um papo com vocês, beleza? Deixa aí nos comentários, aí a gente já vê para marcar a live para essa semana ou no início da semana que vem, tá? Azul 4, não acho nada interessante por enquanto, apesar da forte alta de 14% no dia de hoje, só rompendo aqui a CLTB de curto prazo dos 6,80, tá? Por enquanto, não vejo nada interessante no papel. E RBR3, apesar da alta de hoje, também não vejo nada interessante por enquanto. Papel aqui em cima de zona de suporte, mas essa agressão vendedora aqui, né, depois de ter deixado uma barra aqui compradora de ignição, fazer uma correção brusca dessa aqui,
por enquanto ainda não vejo nada, tá? Quem tem o perfil mais arriscado, no rompimento da máxima, uma compra, stop na mínima lá embaixo, tá? Mas aqui eu não faria ainda, nada ainda não. Os dois que mais caíram, Hype 3, hoje uma queda de 8%, já não vejo mais nada para fazer, né? O papel saindo aí de uma congestão, com forte amplitude para baixo, próximo alvo os 20,83, para fazer alguma coisa, tem que esperar um pullback, um respiro para cima, né? Prio 3, apesar da queda de 1,68 hoje, não vejo nada. Zona de suporte muito forte para o papel é a região dos 39,45. SAPRE 11, a gente comentou aqui de uma possibilidade de pivô de baixa no papel, tá? Já foi confirmado nos 27,03, perda de suporte, o stopzinho está lá em cima, na região dos 28,45, e o alvo lá embaixo nos 25,30, tá? A única possibilidade que eu vejo em SAPRE 11 é a tentativa de venda aqui, ok? O que anularia esse contexto para pensar em compra só se tiver uma barra de ignição, um engolfo de alta aqui que corte essa expectativa negativa, volte a negociar acima das médias, faça o rompimento, né, dessa congestão para cima, aí sim pensar em algo aqui para uma retomada de alta, tá? Mas por enquanto, a favor dessa última movimentação, passou para baixo das médias, perdeu o fundo aqui, tentar buscar um pivôzinho de baixo até os 25,25. INBR 32 no curto prazo, olha, chegou a acionar um pivôzinho aqui, não fechou acima, então não confirmou. Fechando acima dos 38,05, vejo a possibilidade de pegar uma comprinha, né, a favor dessa movimentação de curto prazo lá para a região dos 43,09, o stop sendo um stop técnico no fundo dos 35,28. Ok, a única possibilidade que eu vejo em INBR 32. CSUD3, quem aí lembra que a gente comentou ao vivo no vídeo de fechamento de quinta-feira passada, tá? Hoje acionando o fundo duplo pelo gráfico diário, e o que a gente tinha comentado seria a possibilidade de trabalhar com compra de suporte no gráfico semanal, entendendo todo esse processo de consolidação em topo, tá? A gente tinha comentado de compra nessa região dos 17,30, que já foi acionado, stopzinho abaixo do fundo, o stop nos 16,46 para tentar levar até os 20,64, tá? Tem um stop de 5,5, 5,5 contra um upside de 19%, trabalhando no contexto de consolidação em topo. Ok? A gente olha lá pelo diário, foi confirmado fundo duplo também no dia de hoje. Tá? Tem uma zona de suporte aqui embaixo, olha, deixa eu só ajustar aqui. Fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, fechou acima, confirmação aí de um fundo duplo acionado. Tá? Vamos ver se a partir daqui entra mais pressão compradora e rompendo esse canalzinho de baixa aqui na região dos 17,80, gerando a possibilidade maior de retomada de alta, ok? Vamos dar uma olhada aqui no estocástico. Olha, o estocástico já fez o pivô, saiu da região de sobrevenda faz um tempo. Quem sabe a possibilidade é apontando para cima. Cure 3 já não vejo mais nada, que a gente comentou, entrada pelo diário foi no pivô aqui embaixo, um stop e alvo, o alvo não, mas pelo menos a parcial no topo, e pelo semanal a compra visando aí ficar posicionado um pouco mais de tempo, foi a compra aqui embaixo, né, que eu trouxe aqui também para vocês. Trade de correção. E aqui na média, acionou, entrada na máxima, stop na mínima, já está aí com... O papel chegou a andar 6,5%. Tá? Por enquanto não vejo nada para ser feito. Nem compra, nem venda. Caixa de Seguridades não vejo nada, papel congestionado, tá? Não acho interessante. Lateral. E DASA 3 também não acho interessante, papel quase não tem liquidez, zona de congestão, tendência de baixa no curto, no médio e no longo prazo, então é assim um papel que eu não faria absolutamente nada, tá? Não compraria, não venderia, malemar acompanharia, ok? Não acho um papel interessante não. Bom, espero poder ter ajudado vocês, do mais, fiquem com Deus, bons trades para todos e até amanhã, pessoal.